Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas Escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E você também vencerá. Não por mérito seu, não, mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. Então, gente, seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Começando essa live que eu ia te falar de imediato para você. Hoje, gente, vai pegar fogo. Então chega, se você não é inscrito, inscreva-se. Aciona lá o sininho para ser notificado quando a gente postar um novo vídeo. Compartilha essa live, comenta. Então, quanto mais ações você tiver no vídeo, mais o YouTube entrega. Quanto mais o YouTube entrega, mais pessoas são edificadas, mais vidas transformadas. Então ajude a gente nesse trabalho, tá bom, gente? E eu queria aqui de primeira mão, lógico que muitos aqui já sabem, nós criamos um novo canal chamado casamento.com. E já rolou o primeiro vídeo, gente, está tendo muita visualização. Muitos aqui já se inscreveram no novo canal. Lá nós vamos falar sobre casamento, relacionamento, pais, sobre família, sobre relacionamento de pai com filho, de mãe com filho. Gente, é muito assunto sobre família. E o primeiro vídeo foi gravado pelo amor da minha vida, que está lá. Gente, ficou top, ficou legal. Muitas pessoas já assistiram. Quem não se inscreveu, o primeiro link aqui, ó, você vem na setinha agora, clica, primeiro link lá, nosso novo canal. Você vai lá e se inscreve. Aceito críticas e sugestões e principalmente perguntas. Eu já li todos os comentários que estão lá, curti todos. E eu quero aprender com vocês também. Então deixa o testemunho de vocês lá. Qual é a questão, né? Qual é a sua dificuldade dentro do seu relacionamento? E façam perguntas também, porque aí eu vou respondendo, né? Conforme for. Exatamente. A gente for caminhando. Já, o vídeo da próxima semana vai ser muito interessante. É uma continuação, né? Eu vou estar com meu esposo maravilhoso nesse próximo vídeo. É uma continuação do vídeo anterior, né? O que é casamento, a gente descobriu, né? Que casamento é uma coisa um pouco diferente do que é vendido por aí. Mas e agora? Qual é o meu papel como mulher? E quais são os meus direitos também? E qual é o papel do Vinícius? O que Deus requer do Vinícius enquanto homem, enquanto marido? O que é ser marido? Exatamente. É isso aí. E a gente sabe que casamento é uma das principais áreas que tem sido atacadas, né? Nos dias atuais. Essa foi a nossa motivação. A grande quantidade de pessoas que nos procuram com dramas familiares sérios. E o que a gente vê? Falta conhecimento. Então vamos levar conhecimento, vamos compartilhar, né? Exatamente. E uma das principais coisas é com relação ao divórcio. Eu vou chegar lá, já tá tudo escrito. A gente só tá publicando um por semana pra gente não atropelar as coisas. Muito obrigada, eu vi várias pessoas aqui dizendo que compartilhou com a cunhada, compartilhou com... Gente, muito obrigada, é isso aí. Vocês gente também estão fazendo um trabalho de Deus na vida dessas pessoas. E boa noite para todo mundo que tá chegando agora, que vamos se achegando aí. Estamos aqui para aprender muito hoje. Eu acho que esse é um dos assuntos mais importantes, assim. Gente, eu sei que muitos aqui estão passando pelo deserto. A grande maioria aqui está passando. E quem não passou, vai passar. Gente, isso é um fato. Seja ele um deserto tranquilo ou um deserto pesado, todos os cristãos passam por desertos na vida. Agora, meu irmão, vou fazer uma pergunta para a gente começar essa live. Você acha que no teu deserto você pode encontrar o teu propósito?
Sim ou não? Bota aí. Mas Vinícius, deserto é horrível, como é que eu vou descobrir meu propósito? O que você acha? Você pode descobrir o teu propósito no deserto. É sobre isso que nós vamos falar. Sobre como você vai achar, como eu achei, como Thaís achou e como nós vivemos nosso propósito. No momento de maior dor das nossas vidas, nós encontramos o propósito de Deus pra gente. E foi lindo. E o meu propósito se juntou com o propósito de Thaís e hoje a gente faz esse trabalho, gente, para ajudar vocês. E vocês também vão encontrar o propósito de vocês para ajudar outras pessoas, não é, amor? Exatamente. E hoje vocês estão vendo a gente falando isso, mas na época a gente não tinha noção do que iria acontecer. Na verdade, a gente estava mergulhado na dor e era tudo que a gente tinha. Quando você encara o deserto não como dor, mas como aprendizado, como você está se preparando para subir um nível, para que Deus tem para você lá na frente, aí sim começa a mudar a tua caminhada dos desertos. Mas eu acho que a gente já tá ajudando, né? Só que, gente, para começar, eu queria partilhar uma palavra, que é uma palavra que falou muito comigo durante o meu deserto, que está em Mateus 5,45, que diz assim: desse modo vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o seu sol igualmente sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Gente, isso aqui mudou muito a minha concepção de vida. Sabe por quê? Muitas pessoas falam assim: eu não entendo por que tal coisa aconteceu com fulano, ele era um homem de Deus. Eu não entendo por que ciclano pegou coronavírus. Eu não entendo uma pessoa vivendo um mundo de pecado tão mundana e tá prosperando na vida e eu tô aqui quebrado. Tá lá roubando. Tá prosperando. Isso aconteceu comigo. Quando eu entrei, não sei se ele vai estar ouvindo aí, o meu primo. Quando eu entrei no deserto, né, foi um deserto muito pesado, gente, porque eu tava grávida. Isso deixou tudo mais intenso, né? A dor mais intensa e a sensibilidade das pessoas com relação à minha dor também, né? Que as pessoas tomaram de alguma forma a minha dor e se revoltaram contra aquela situação. E o meu primo perguntou pra minha tia, porque assim, eu sou cristã desde muito tempo e eu sempre dei testemunho na minha vida, na minha família. E aí meu primo perguntou pra minha tia, que é a avó dele, perguntou assim: minha avó, por que Deus permitiu que isso acontecesse na vida de Thaís? Por quê? Se ela é uma pessoa tão boa. E ele não conseguia compreender. E eu nem sei se naquele momento ele se revoltou um pouco, sabe? Eu não sei. Mas foi a pergunta que muitas pessoas se faziam quando olhavam. Tipo assim, ela fez tudo certo, ela casou na igreja, ela é uma menina estudiosa, ela é uma menina que dá bom testemunho, ela tem vários cargos, né? Tipo, tudo certo. E aí deu errado. Uma tragédia dessa? Uma tragédia. E aí? E aí na hora eu ouvi aquilo, mas assim, eu falei pra minha tia, né? Deus tem um propósito em tudo. E eu sei que a minha dor, ela vai servir de alguma coisa. Isso era algo fixo, eu não imaginava o que ia acontecer. Mas eu tinha convicção de que aquilo não seria em vão. É lindo, gente. E dentro do que a Thaís falou e o primo dela falou, gente, é o que muitas pessoas compreendem, essa coisa que é um absurdo, gente, que Deus permite essas coisas acontecerem. Gente, vocês são plantações do ser humano, então a maioria acha isso. Gente, eu achei isso quando aconteceu o desastre da minha vida, diferente da Thaís, que vem de um lar cristão. A minha família é um lar cristão também, mas eu vim do mundão, gente. Eu tava, na época, eu bebia muito, na zoeira e tal. É diferente o meu deserto da Thaís. Mas, gente, quando eu entrei no deserto, eu achei que era permissão de Deus. Falei: Senhor, por que o Senhor está permitindo tudo isso? Gente, era tudo consequência do que eu plantei. Entendeu, gente? E no caso da Thaís, também colheitas dela, mas também escolhas do cônjuge. Porque são dois. Se um escolheu, gente, ele fez as escolhas dele. Então, pode falar. Eu tive os meus erros, mas isso não justifica o que foi feito e da forma como foi feito. Mas existiu também, como o Vinícius acabou de falar, tem coisas, gente, que chegam pra gente, nós vamos ver mais à frente, que é porque chega pra qualquer pessoa, coisas que podem acontecer, são aflições da vida. Exatamente. Pode acontecer. A diferença
é a forma como você reage Exatamente. àquilo que acontece com você. O grande problema, gente, que muitos de nós tendem a julgar as nossas vitórias aqui na Terra, enquanto nós estamos passando aqui, pela nossa vida espiritual. Sabe como? Pela nossa relação com Deus, foi o que a Thaís falou. Gente, ou seja, se eu sirvo muito a Deus, eu deveria estar bem financeiramente, eu deveria estar blindado com relação a qualquer mal, eu não era para pegar coronavírus ou qualquer acidente físico, eu tinha que estar protegido de tudo isso. As pessoas pensam assim. Eu deveria estar protegido contra as ofensas, contra a rejeição ou qualquer tipo de problema emocional. Só que, meu irmão, minha irmã, as pessoas pensam, e quem não serve muito a Deus ou nem considera Deus, deveria estar sofrendo. Este é o pensamento que predomina no mundo, gente. Raras exceções. E, gente, nessa passagem diz totalmente ao contrário que eu li aqui. Mateus 5,45. Mateus 5,45. O Deus que você serve, que eu sirvo, que nós amamos, e aqueles que estão lá fora não querem servir esse Deus faz o sol nascer para mim, para você e para ele. Para os dois. Gente, isso é lindo. Gente, quem é bom vai ter sol no rosto, quem é ruim, da mesma forma terá sol no rosto. Quem é mau vai ter chuva para regar as plantas. E quem é bom também desfrutará da mesma chuva. É igual para todo mundo. Isso foi um divisor de águas do meu entendimento. É exatamente isso. São as leis naturais, gente. Então, gente, aí eu pergunto, aí você pode perguntar assim, então, Vinícius, qual a vantagem de servir a Deus, então? Porque tem gente que pode pensar assim. Gente, infelizmente, muitos desconsideram o principal. A principal vantagem é desfrutar da eternidade, gente. A eternidade é o nosso foco, é a nossa visão. Quer falar? Não, isso faz tudo valer a pena. Exatamente. O fato de você servir a Deus, tem até uma frase de uma pessoa que estava conversando com uma pessoa que não acreditava em Deus, né? Não sei se era ateu ou agnóstico. E aí no final da conversa a pessoa chegou pro ateu e falou assim, olha, se Deus não existir, só de ter vivido o que a Bíblia diz, só de ter andado nos caminhos dele, eu já colhi muitos frutos bons. E se ele existir, ótimo, né? Porque eu tenho agora uma vida, a eternidade. Gente, a eternidade é o maior presente, a salvação é o maior presente, o perdão pelos nossos pecados. Estávamos condenados e Jesus foi lá e nos deu isso de presente, a salvação. Exatamente. Então, gente, nosso nome no livro da vida, gente, isso é muito lindo. Então, nós não valorizamos o que já é nosso, o que está à nossa disposição, que nós temos apenas que nos apropriar, crer na obra consumada de Jesus, crer nele, aceitar ele como nosso Senhor e Salvador e confessar com a boca, gente. É isso que você tem que fazer para ter eternidade. E as pessoas desconsideram isso. Só que as pessoas querem o quê? Os presentinhos de Deus, os acréscimos de Deus, e focam nos acréscimos e desfocam da intimidade com ele. E nisso eu lembro do que eu vivi. Eu não sei como é que isso aconteceu na vida do Vinícius, mas teve um momento, porque assim, quando você entra no deserto, você tá com toda a força, né? Não, eu vou orar, ainda mais quando eu não conhecia a Nova Aliança, a gente vai fazer campanha, não sei o que, Deus vai mover o coração, vai quebrar. Então você entra com toda a força, você não aceita aquela situação. Só que passa um dia, passa dois, passa um mês, e às vezes só vai piorando, as coisas vão piorando. E você, Senhor, eu não tô aguentando mais. Tem todo aquele processo que a gente já falou nas outras lives. E chegou uma hora que eu falei, Senhor, baguncei o cabelo todo, eu vim pra cima, Senhor, eu vou te amar independente de qualquer coisa. Se o Senhor não restaurar o meu casamento, se for para eu viver o resto da minha vida como uma mãe solteira, criando o meu filho, eu vou te amar, eu vou te servir. Senhor, não importa o que aconteça. E nesse momento foi um divisor, porque eu já não queria mais nada. A única coisa que eu queria era viver com Deus e viver pra Deus. E foi na minha dor que eu encontrei isso, sabe? Que eu pude ter essa mentalidade e essa renovação da minha mente. Exatamente. E, gente, propósito e dor anda uma coisa aliada à outra, porque normalmente o propósito está por detrás da dor. E, gente, só porque Thaís veio, João. Então eu vou continuando aqui. Gente,
E para a gente elucidar isso de uma forma mais incrível, a gente tem que falar sobre um personagem bíblico, que é Jó. Jó, gente, Jó é um personagem bíblico. Eu acho que depois de Jesus, que a gente vê a história dele, foi o cara que mais sofreu, né? Jó 1:1, capítulo 1, versículo 1 de Jó diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus. Olha aqui que eu falei, cai sobre justos e injustos. Jó era reto, temente a Deus e sincero, gente. E ele desviava-se do mal, que está escrito na palavra. Ou seja, Jó era um homem bom. Gente, hoje em dia existem poucos homens com as qualidades de Jó. Jó ainda, gente, segundo a Bíblia, sabe o que ele fazia? Ele acordava de madrugada e fazia sacrifícios a Deus pelos seus filhos. Porque Jó pensava que se um dia os filhos pecassem contra Deus, o Senhor lembraria dos seus sacrifícios e orações. Jó vivia na antiga aliança. E ainda perdoaria sua família. Gente, ele não era só um homem bom, ele era justo, ele era temente a Deus e desviava-se do mal, gente. Sabe o que ele era? Um homem totalmente conectado com o divino, gente. Era um homem super espiritual. E aí, você quer contar a história de Jó ou eu conto, amor? Não, pode contar a história de Jó. Então, resumidamente, já que a história de Jó é muito longa, eu amo a história de Jó. Jó estava um dia na casa dele, quando veio o mensageiro dizendo assim: prepara teu coração que eu tenho uma má notícia, Jó. Desceu um fogo do céu e caiu sobre todos os seus animais. Ou seja, Jó era muito rico. Ele havia perdido todo o dinheiro, tudo que ele tinha de investimento. Jó era o homem mais rico do Oriente, gente. Enquanto esse mensageiro falava, veio outro mensageiro e falou: soprou um vento forte e derrubou a casa, e todos os seus filhos estavam lá dentro, morreram. Gente, olha só o caos da vida do cara. Gente, aí Jó perdeu tudo que era importante, e ainda ele ficou doente, perdeu todo o seu dinheiro e perdeu todos os seus filhos. E ainda a mulher dele falou para ele se matar e amaldiçoar Deus, amaldiçoar a Deus. Olha só que caos, gente, na vida do cara. E ele era um cara super espiritual. Ele era conectado com o divino. Acordava de madrugada para fazer sacrifício. Então, gente, o que aconteceu? Ele perdeu todas as coisas da vida de um homem. Ele perdeu a provisão, ele perdeu a família, ele perdeu a saúde, apesar de ser um cara espiritual. Então, a chuva cai sobre justos e injustos. Nós tiramos uma lição, gente. Deus não é um Deus que evita tragédia, não. Deus, ele te ensina a lidar com as tragédias. Enquanto você ficar achando que Deus tem obrigação de evitar que certas coisas aconteçam na tua vida, meu irmão, minha irmã, aprenda isso. Você ficará revoltado com Deus, como tem muitas pessoas aí revoltadas com Deus. Gente, ai Deus, eu tenho que falar isso. Uma pessoa hoje botou na internet, gente, pra gente fazer uma corrente de oração para que Jesus queime o vírus o coronavírus, gente. Gente, o coronavírus foi a plantação do homem. O homem está colhendo o que plantou. Infelizmente, muitos pagam por isso. Gente, isso não existe. Então, gente, o que acontece? Quando tudo acontece de ruim na nossa vida, as pessoas começam a querer culpar Deus. Aí começam as perguntas, né? Por que isso aconteceu comigo? Eu perguntei isso. Por que aquilo aconteceu comigo? Por que essa pessoa morreu? Uma pessoa tão temente a Deus, ele era pastor, ele era um cara que ajudava famílias, por que ele morreu? Gente, isso aqui é uma passagem, gente. Todo mundo está passível de morrer. Eu vou morrer um dia, Thaís vai morrer um dia. Só que o nosso foco é eterno, gente. Então as pessoas se reúnem na vidinha que nós temos aqui. Então as pessoas começam a questionar por que essa doença, por que essa traição, como eu fiz muitos questionamentos. Tem uma frase que diz que não é para você perguntar o porquê, mas pra quê. Então substitui o porquê pelo pra quê. Eu sei que no momento da dor é difícil. Eu perguntava para Deus, Senhor, pra quê? Mas na verdade na minha mente estava por quê? Mas substitui o pra quê. E como o Vinícius falou, o sol, as leis físicas, as leis naturais, os vírus, as bactérias, os protozoários,
né? Todo mundo não pega verme, todo mundo não tem uma garganta inflamada, né? Gente, isso daí é algo natural, a gente está vivendo aqui na Terra. A diferença é a sua postura diante daquela situação. Eu sempre gosto de pensar na gente enquanto pais, né? Deus é um pai maravilhoso com a gente. E a gente pode se ver nos nossos filhos. Você não tem como livrar o seu filho de tudo que possa acontecer, de todas as tragédias que possa vir, dele perder o emprego, dele perder a família, dele ter uma doença. Você não pode livrar o seu filho de todas as coisas. Mas seria tão bom ver o seu filho agindo corretamente diante de qualquer uma dessas situações, agindo com fé, agindo crendo, confiando em Deus. Não é bom ver o seu filho agir dessa forma? Da mesma forma somos nós. A gente tem que passar pelas coisas que acontecem na vida, que é comum a todos. Mas a nossa postura diante disso é o que faz diferença e é o que agrada a Deus. Exatamente, é bem isso. Gente, você quer falar sobre aquilo? Ah, sim, eu coloquei aqui a passagem de João, né? Quando João 16:33, quando Jesus dá um alerta para os discípulos, ele disse: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Você vai ter aflições, mas tenha ânimo. Acredite, tenha fé. Sabe, uma das coisas que me fizeram manter de pé foi saber em quem eu cria. Eu sabia que Jesus me amava, eu sabia que Deus me amava, embora muitas vezes o inimigo tivesse lançado setas na minha mente. Não, ele não te ama. Eu renunciava isso, ele me ama assim, e não existe nada que possa me tirar do colo de Deus. Exatamente, é lindo, gente. Gente, não quer dizer que porque nós somos cristãos, às vezes você frequenta uma igreja, estamos fazendo tudo certinho, então não vai acontecer nada com a gente, ou em quem está próximo de nós. Gente, ou nunca vamos perder um emprego, ou não vamos receber um mau diagnóstico de saúde. No entanto, gente, existem pessoas dentro da igreja que recebem maus diagnósticos. Maus diagnósticos. Eita, Jesus. Maus diagnósticos. Obrigado, amor. Alguns perderam entes queridos, gente. Eu já vi várias pessoas. Gente, eu não imagino a dor de perder um filho, né? Eu vejo uma mãe que perde um filho, a dor que é. E, gente, é difícil você até falar para essa pessoa. Só que, gente, são coisas que acontecem. E, gente, isso não é permissão de Deus, é algo natural, gente. Acontece. As tragédias estão aí, elas acontecem. As enfermidades estão aí, elas vêm contra você. A forma como o Thaís falou, é a postura que você tem com relação a isso. Entendeu, meu irmão? E é isso que a gente quer, meus irmãos, desmistificar da mente de vocês. Eu sei que a gente vive hoje um evangelho um pouco confuso, sabe? A gente ouve uma coisa daqui, a gente ouve outra coisa ali, mas a gente tem que buscar a verdade. E a verdade está em Deus, a verdade está no Espírito Santo. Ele é o caminho que não deixa nenhum louco sair daquele caminho. Qualquer pessoa que ouça o Espírito Santo, ela vai acertar o caminho do céu. Exatamente. Então, essa desmistificação de que não, o cristão não pode passar por dificuldades. O cristão, se você está passando por essa dificuldade, é porque você tem pecado. Isso é mentira. Isso é um evangelho enganoso. Exato. Isso é a aparência da verdade que não é verdade. Então, nesse primeiro momento, a gente queria muito desmistificar isso da sua mente e te fazer entender que o sol nasce para bons e maus, para justos e injustos. E a diferença é em quem você crê, onde está a sua fé, onde está o teu coração e de que forma você vai reagir a isso. Então, acho que é isso. Esse primeiro momento, acho que era muito importante a gente tirar essa ideia errônea. Gente, Deus, quando você está passando por um deserto e você permite que Deus haja na sua vida, porque Deus vai agir na sua vida se você permitir. Ele não invade. Se você faz as escolhas, Ele te dá liberdade para você fazer escolhas. Mas se você permitir que Ele entre na tua vida nessa dor que você está passando, só que, gente, passar de uma forma madura, lendo a palavra, entendendo a obra consumada da cruz, quando Ele te ensina como você vai lidar com aquela situação que acontece com você. Então, aí a gente entra no segundo ponto, né? O primeiro ponto foi desmistificar. O segundo ponto
aproveitando o que aconteceu na sua vida para crescimento, para evolução, para encontrar o seu propósito. Só que você não vai encontrar o seu propósito, você não vai viver o seu propósito se você for um cristão deficiente. Se você não superar a sua dor. Como é que você vai ser um vencedor? Como é que você vai ter autoridade para falar com outras pessoas se você nunca sofreu, se você nunca viveu, se você nasceu em berço esplêndido e morreu assim? Não tem autoridade nenhuma. Se a pessoa não passar por se a pessoa não superar a dor, ela não tem autoridade naquele assunto. Jó, gente, ele entrou, como a gente está falando de Jó, ele entrou para a história não foi porque ele era um homem rico do Oriente. Ele entrou para a história porque ele superou uma dor. A dor, quando veio contra a vida dele, assim como vem na minha vida e vem na sua vida, ela tem dois destinos: o sofrimento ou o crescimento. Não tem um terceiro, gente. Sofrimento ou crescimento. Você vai escolher. Ou você vai ficar aí sofrendo, ou você vai crescer com isso. São os únicos destinos da dor. E todas as pessoas que decidiram superar aquela dor se tornaram assim, saíram da média, sabe? A minha irmã fala muito, né? Foi muito choro e ranger de dentes. Foi muita dor, foi muito difícil, gente. Só que, irmãos, se eu ficasse lá chorando, se eu lá ficasse me lamuriando, se eu deixasse a dor me vencer, o destino de muitas pessoas não teriam encontro com Jesus. Porque muitas pessoas encontraram Jesus através da minha história, através da história de Thaís. Então, gente, o meu propósito eu encontrei na dor. Eu superei a dor e hoje eu compartilho como eu superei para você superar e automaticamente você viver o teu propósito e mudar a vida de outro, gente. É coisa linda. Gente, vale muito a pena. E outra coisa, você que está passando por esse problema difícil, desafiador, por essa dor gigante que parece que não tem fim, mas tem fim, você vai superar isso e vai se tornar autoridade nesse assunto. E você vai ser usado para a glória de Deus. Gente, existe coisa melhor do que chegar no seu último dia de vida e pensar: Senhor, eu vivi uma vida para Ti, sabe? Eu fui um vaso, um instrumento nas Tuas mãos. Isso é maravilhoso. E outra coisa, você não vai ser deficiente nessas áreas, sabe? Você vai ser forte, você vai ser realmente um vencedor, e você vai se sentir assim, e você vai principalmente ver o poder de Deus operando. Quem olha para minha vida hoje, quem olha para a vida do Vinícius, vê o poder de Deus. Olha, duas pessoas que estavam destruídas, sem perspectiva de vida, que estavam sendo motivos de conversa, sabe? De chacota. Duas pessoas desacreditadas que Deus levantou, sabe? Vocês olham pra gente e vocês veem o poder de Deus. Nós somos testemunha que existe um Deus que pode fazer milagres. E eu sou um milagre, o Vinícius é um milagre, o João é um milagre. Exatamente. Gente, é lindo demais. Gente, a dor, ela é obrigatória. Ela é inevitável, ela vai vir contra a tua vida. Agora, o sofrimento é opcional. O sofrimento. Gente, eu não vou dizer que você é fortão, não vai sofrer. Gente, vai sofrer, você vai chorar, mas a postura, você tem que levantar por um momento, gente. Um momento você vai ter que levantar e vai ter que andar. Senão você vai ser derrotado. E outra coisa, é nesse momento de fraqueza que o inimigo vem contra você, te sugerindo um monte de coisa errada, mentira, falando que você não vai conseguir, que você está acabado. Gente, eu ouvia isso. Parecia que tinha um diabinho aqui no meu ombro, sugerindo um monte de coisa, falando no meu ouvido, gente. É impressionante. Na hora que acontece uma coisa dessa na sua vida, o deserto chega, uma coisa que te surpreende, que te causa dor, o inimigo vem na hora, ele acha ali a brecha e ele fala assim: ó, Deus não te ama. Quem já não pensou nisso? Não, Deus não me ama. Todo mundo que entrou no deserto, por mais que não tenha aceitado, o inimigo colocou: Deus não te ama, olha o que está acontecendo com você. Você batalhou, você nanana, e agora olha o que aconteceu. Sabe por quê, gente? Porque quando ele te tira do colo de Deus, ele te torna vulnerável. Exatamente. Então é nesse momento também que muitas pessoas se rebelam. Umas se rebelam contra Deus e outras se aproximam mais de Deus e falam: Senhor, eu não vou te deixar por nada. Aí você pode perguntar: tá bom, Vinícius, então as coisas acontecem sobre justos e injustos, está na palavra. Qual a diferença? Gente, a diferença é que sobre os justos sempre haverá uma saída. Sobre os bons haverá um futuro, gente. Sobre quem serve a Deus, quem é filho, tem o auxílio, tem a salvação, tem o conselho e tem um milagre.
Essa é a diferença. Não importa o que fizeram com você, esse mal que fizeram contra você vai ser revertido em bem. O mal que fizeram contra mim, a pessoa que me causou dor, na verdade ela me fez descobrir a melhor coisa da minha vida, que foi viver o meu propósito e estar do lado da pessoa com quem eu sonhei minha vida toda. O mal que fizeram contra você, não se preocupem em revidar, não pensem em vingança, só pensem em ser feliz. Feliz ao lado de Jesus. Essa é a sua vingança. Exatamente. Gente, que nem o que aconteceu com Jó. Com Jó foi uma tragédia sem tamanho que aconteceu com ele. Ele era um homem temente a Deus. Um homem quase que perfeito, vamos dizer assim. Mas por que isso? Porque a chuva cai sobre justos e injustos. Gente, o problema não é o que acontece com você. O problema é sobre o que faz. Qual a sua postura com relação àquilo que está acontecendo com você? Você pode dizer agora: me enganaram, Vinícius, me traíram, eu perdi tudo. O que eu vou fazer com relação a isso? Agora eu te pergunto, o que você vai fazer, meu irmão, minha irmã? Vai reclamar? Vai murmurar? Vai blasfemar contra Deus? Vai pecar? O que você vai fazer? A postura é tua. Ou você vai aprender com tudo isso e começar tudo de novo? Recomeçar do zero. Nosso Deus é especialista em recomeço. Começar tudo de novo, do zero, que nem um bebezinho. Foi o que aconteceu comigo. Aí o inimigo vai falar: mas você é muito velho. Ou vai falar: ou você é muito nova. Gente, ele vai sugerir algo na tua cabeça. Gente, isso passou no meu coração. Cara, eu sou um cara já quase 50 anos. Eu tenho 45 anos quando aconteceu. Tenho 45 anos. Gente, como é que eu vou recomeçar a vida sentimental? Gente, como é que eu vou recomeçar a vida profissional com 45 anos? Gente, começa os porquês que o inimigo sugere. Isso é mentira, meu irmão, minha irmã. Você pode recomeçar de onde está, independente da idade que você tem. Gente, é lindo demais. Eu amo falar de propósito, amor. Pode falar. Não, pode continuar. Emocionada, amor? É isso aí. Gente, não, eu lembrei, você falando das coisas que veio na sua mente. Eu tava grávida e tava terminando doutorado, né? E eu queria muito passar no concurso para ser independente financeiramente. E eu ficava imaginando como é que eu vou passar no concurso com um bebê recém-nascido, né? Quem é concurseiro aí sabe a dificuldade que é, a quantidade de horas que você tem que passar estudando. E eu passei. Exatamente. Gente, é incrível, é lindo. E tipo assim, ela poderia ter: eu não vou passar mesmo, vou ficar aqui, não vou estudar, e deixa passar essa fase. Não, ela encarou, ela fez a parte dela. A Thaís estudou, gente. Eu não dormia. Eu lembro, era incrível, porque o João bebezinho, quando eu conheci ele era bem mais novinho. Ele tinha uns 5 meses. Ele era bem pequenininho. Então o que acontece? Thaís aproveitava os momentos que o neném ia dormir para ela estudar, gente. Ela não dormia, ela vivia igual um zumbi. Por quê? Ela fez a parte dela, estudou e ela colheu o resultado. Deus abriu uma porta incrível para ela que ela nunca imaginou que seria aberta. É lindo, gente. Você faz a sua parte, mas é Deus que opera o milagre. Ele opera o milagre, ele opera. Gente, eu tava lá destruído. Eu lembro que eu passava noites rolando no chão, chorando, desesperado. Gente, eu nunca ia imaginar que eu teria a vida que eu tenho hoje. Gente, é a coisa mais linda do mundo. Eu ter a oportunidade de morar onde eu moro, ser amado, por ter essa revelação do amor de Deus por mim, que foi a primeira coisa que aconteceu, que mudou minha vida. Gente, ter conhecido Thaís, essa pessoa que eu amo demais, que eu nunca imaginei ter uma mulher igual a ela na minha vida. Gente, viver na cidade que nós moramos hoje. Gente, tanta coisa boa. Por quê? Porque nós superamos a dor e encontramos o nosso propósito. Mas foi fácil? Foi difícil demais, gente. Tinha dias que eu achava que ia enlouquecer. Exatamente. Tinha dias que eu entrava no chuveiro e só pedia a Deus pra me ajudar naquele dia. Foi muito difícil, gente. A gente sabe essa dor que você tá sentindo. A gente sabe, Deus testou a gente até o limite. O limite, sabe, de quando não dá mais. Ele testou a gente. E outra coisa, nada do que eu achava que ia acontecer, aconteceu. Exatamente. Sabe? Eu achava que meu casamento ia ser restaurado, que Deus ia tocar lá e que isso ia ser um grande testemunho, mas não foi assim, mas foi muito melhor. Eu queria passar no Instituto Federal, dar aula, né? Eu sou bióloga, eu queria dar aula no Instituto Federal. Fiz várias provas, bati na trave
E a última que eu fiz foi em Manaus. Eu fui muito bem no dia da aula. Eu fui muito mal. E assim, Deus me fez passar aqui no concurso estadual, que aparentemente não era tão financeiramente não era tão bom quanto os outros, mas me permite cuidar do meu filho, do meu marido e ter contato com crianças maravilhosas. Então foi muito melhor do que eu esperava. Eu só quero dizer pra você, confia, sabe? Só ouça uma coisa, confia nesse Deus que você serve, porque Ele te ama. O amor, quando o amor entra, o medo vai embora. Gente, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem para aqueles que o amam, gente. Tá na palavra. É coisa incrível, é coisa assim inacreditável. Às vezes eu fico assim, gente, eu choro muito, né? A Thaís convive comigo, eu sou muito chorão, gente, eu choro muito. Mas isso aí é do meu pai chorão, tá assistindo a live. Meu pai, minha mãe, a minha família toda é chorona. Mas, gente, eu choro muito porque eu fico tão emocionado. Hoje eu chorei muito porque eu tive um momento com Jesus, gente. Eu cheguei na mesa chorando pra Thaís, pra menina que trabalha aqui. Eu chorei pras duas e falei a experiência que eu tive com Jesus, porque eu nunca imaginei que eu ia viver isso. Eu nunca imaginei, gente, que existia tal paz que eu sinto hoje. Eu não imaginava que tal alegria pudesse ser possível. Gente, nem com os melhores momentos da minha vida, entre aspas, em que eu tava bem empregado, com dinheiro, tranquilo, eu nunca fui tão feliz que nem eu sou hoje, gente. Porque a gente pensa que o nosso conforto financeiro, a nossa vida lá fora, correr atrás, entre aspas, lá fora, é o que vai te fazer feliz, mas não é, gente. Não é. É a presença de Jesus, é o amor dele, é a plenitude do amor dele que vai mudar a tua vida. É só isso, gente. Você não precisa de mais nada. Você só precisa do amor dele. O acréscimo vem de uma forma natural, sem você pedir, sem você fazer nada. Ele só quer te amar. Eu vou contar. Conta. Eu já pedi pra você contar, gente, porque muitas pessoas não se sentem amadas por Deus. Gente, hoje eu tive uma experiência com Jesus que foi demais. Vou chorar. Gente, hoje eu tive uma experiência muito incrível. Eu acordei cedo, aí eu vim pro quarto e eu escutei uma parte do devocional do Reinhard, meu amigão, e ele estava falando sobre ser amado por Deus, tal. Gente, e aí eu vim aqui, coloquei uma musiquinha de soul e comecei a orar. Gente, Jesus, eu falei para Jesus: Senhor, eu queria tanto, Senhor, eu queria tanto viver como o Senhor vivia, amar as pessoas como o Senhor amava, Senhor. Jesus, eu quero servir as pessoas como o Senhor servia. Eu só falei isso e fiquei quieto, gente, porque a quietude na oração é quando Deus fala com você. E eu fiquei quietinho. Gente, quando eu fiquei quieto, eu vi Jesus lavando meus pés. Aí eu olhando aquela cena, eu falei: Senhor, o que é isso? Ele falou assim: não adianta você querer servir, querer amar as pessoas, se você não deixar eu te amar e te servir primeiro. Gente, foi incrível. E Jesus lavava meus pés, eu chorava, e ele sorria para mim e falava: deixa eu te amar, deixa eu te servir, não fique com pressa de servir, se encha de mim para que você tenha o que dar para as pessoas. Gente, foi incrível o que aconteceu comigo hoje. Eu tive uma experiência assim sobrenatural com Jesus depois que eu vi a live na live que ele faz de manhã do Reinhard, e foi coisa linda, gente. E essa experiência eu partilhei com o Thaís. Então, gente, a gente tem que se deixar ser amado primeiro para a gente receber, para que depois a gente possa dar. É o amor perfeito, gente. O amor perfeito de Deus não é o amor que você recebe de Deus. É o amor que você recebe e você dá. O amor perfeito lança fora o medo, como diz na palavra. Gente, é incrível. Só deixe-se ser amado, gente. Só não fique pensando em propósito, em não sei o que. Eu que tenho que fazer isso, eu tenho que... Gente, só ame. Deixe-se ser amado por Ele. E o resto é consequência. O resto vem intimidade, vem propósito, vem chamado, vem tudo, gente. Tudo é consequência do amor. Então eu resolvi também fazer umas lives na segunda-feira sobre o amor perfeito que lança fora o medo.
No caso lá, é Andando em Amor, é o nome da série. Então, gente, não perca as séries de segunda-feira, que nós vamos fazer aí mais de 20 lives falando sobre o amor de Deus. É exatamente isso. E para quem não se sente amado, trabalha isso. O livro Amor, do Reinhard, me fez muito bem. E depois que eu li esse livro, todos os dias eu acordo e eu vejo Jesus sorrindo para mim. E não me condenando porque eu não acordei mais cedo ainda para ler, porque eu não li ontem, porque eu não louvei, porque eu não fiz, porque eu não... Não, eu só vejo ele sorrindo para mim. E o restante é responsabilidade minha. Eu vou ler a Bíblia porque eu preciso, eu vou orar porque eu preciso. E só que ele não me condena, ele só me ama. É lindo demais, gente. É lindo. É um amor constrangedor. Gente, e nesses momentos de dor que nós passamos, como Jó passou, como eu passei, como Thaís passou, como muitos de vocês podem estar passando, é um momento para você fazer uma autorreflexão da tua vida. Jó, ele ficava sentado coçando as feridas com um caco de telhas. Devia estar pensando, uma reflexão da vida dele. Ele podia estar lá com o caco de telha refletindo sobre a sua vida. A Thaís foi ver o João, tá, gente? Até que um dia Deus, gente, usou um dos amigos de Jó para falar com ele. E aí Jó falou assim: Jó, o teu primeiro estado, ou qual que é o primeiro estado de Jó? O homem mais rico do Oriente e uma família maravilhosa. Vai parecer pequeno diante do que eu vou fazer na tua vida. Então, meu irmão, minha irmã, esse estado, se você focar em Jesus, olhar para a videira, conectar com Ele, andar alinhadinho com Ele, deixar-se ser amado por Ele. Gente, oração na nova aliança, aprenda a orar na nova aliança. E como é que eu oro na nova aliança, Vinícius? Tem uma série chamada Está Consumado no canal. Está Consumado. 26 lives para você aprender a orar de acordo com a nova aliança. É uma oração, gente, para você conectar o teu coração com Deus. É uma oração para você alinhar o seu propósito com o propósito dele. Gente, é coisa de louco. Muitos aqui estão vivendo a plenitude da nova aliança, estão tendo a vida totalmente transformada, gente. Eu recebo testemunho todo dia, toda hora. Então, meu irmão, minha irmã, você pode mudar a sua vida hoje. Isso depende da sua decisão. E essa palavra que nós falamos aí sobre destino, sobre propósito, só tem quem é filho, gente. Você é filho amado de Deus. Você tem um plano bom, perfeito e agradável pronto para você no plano espiritual. O grande problema, gente, é que quando as coisas começam a sair do trilho na nossa vida, a gente começa a murmurar. Será que Deus existe? Será que Deus esqueceu de mim? Será que eu estou na igreja certa? Gente, eu vejo gente pulando de igreja em igreja. Sabe por quê? Fala assim: será que esse pastor tem oração forte? Eu acho que eu vou para aquela ali. Aquele pastor ali é mais, né? O cara fala com autoridade. Até parece que intensidade quer dizer alguma coisa. Não quer dizer nada, meu irmão, minha irmã. Aí fica pulando de igreja em igreja. E o normal, gente, é a pessoa partir para murmuração e para reclamação. Gente, tudo que fere a nossa fé congela o nosso coração. Ao invés de nós confiarmos em Deus, que Ele tem um propósito, gente, sabe o que acontece? A gente fica olhando para as más notícias, para as dores e para as frustrações. Então, gente, e outra coisa, creia no que está escrito, gente. Gente, a palavra que mudou também, que anda na minha boca, gente. Romanos 8:28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Gente, nós somos filhos, nós somos chamados para o propósito dele. Ele, em Efésios, diz que o nosso propósito está pronto antes da fundação do mundo, gente. Antes da fundação do mundo, Deus já tem um propósito para você, meu irmão, minha irmã, para você, Marlene, para você, Yara, para você, Cláudia, para você, Ronilson, Marlene, Santa Maia, Yara, Maria Costa, tô repetindo o nome de todo mundo, Mindocas, todo mundo que eu tô vendo aqui. Gente, ele tem um propósito. Ele tem, gente, isso é lindo. Só que aí quando vem algo contra você, Senhor, tá doendo, tá machucando, tá difícil, mas tudo coopera pro bem daqueles que amam a Deus. E eu te amo, papai. Eu recebi o teu amor e agora eu te amo. E quando você ama a Deus de uma forma plena, você vive o teu propósito, gente. É uma coisa natural. Oh, glória a Deus. Fala, amor.
Não, é exatamente isso. Então acho que a gente está chegando no ponto, né? Para quem tá com o casamento destruído, Deus vai restaurar a sua vida. Eu não sei o que vai acontecer, mas Deus vai restaurar a sua vida. E você vai ter autoridade para falar para outras pessoas e para ser um testemunho vivo do que Deus fez na sua vida para outras pessoas. Para você que está passando por dificuldade com filhos, dificuldade com doenças, gente, continue confiando em Deus. Você vai superar isso e você vai poder dar seu testemunho. E o seu testemunho vai salvar vidas, o seu testemunho vai apontar para Jesus, o seu testemunho vai ser a prova viva do poder de Deus. Exatamente. E como eu perguntei pro Vinícius, valeu a pena ter chorado noites e noites e noites, rolado, sentido a pior pessoa do mundo, valeu, gente. Valeu a pena ter entrado naquele chuveiro diversas vezes e ter pedido a Deus com lágrimas, a água escorrendo e as lágrimas descendo e pedindo a Deus, Senhor, não me deixe enlouquecer agora. Valeu. Foram 2 anos de muito sofrimento, mas são milhares de vidas agora recebendo esse testemunho e vendo em nós que o poder de Deus, ele opera ainda hoje. Não é mentira, não é falácia, sabe? É a prova. Tá aqui diante de vocês. Nós somos milagre vivo, gente. Eu e Thaís, nós somos um milagre. E eu creio que isso vai acontecer na sua vida também. Eu creio porque eu sei o Deus que eu sirvo. Vai valer a pena, Marlene, é isso aí. Vai valer a pena. Se sinta privilegiado. Se você está passando por uma grande dor, se sinta privilegiado. Você já está fora da maioria das pessoas, sabe? Eu via todo mundo, sabe? Às vezes você vê uma pessoa que nasce, cresce, se desenvolve, tem os pais maravilhosos, uma família estruturada, o emprego, a vida da pessoa parece que nunca acontece nada de ruim e você está sendo sempre desafiado. Só que o que acontece? Você acaba passando dessas pessoas. Exatamente. Sabe? O sofrimento, ele te leva para um nível acima e você vai viver coisas que os outros nunca viveram. Exatamente. Então se sinta privilegiado, porque você vai superar uma grande dor e vai poder ser um vencedor. Glória e vai apontar para ele, que é o maior de todos. Exatamente. Gente, eu gosto muito de uma história que você conhece de Jesus, né? Que ele estava lá, os discípulos estavam no barco e de repente começou a tempestade. Todo mundo conhece a história. Aí os discípulos começaram a murmurar e começaram a falar: quem esse aí que está dormindo? Gente, o único que estava dormindo naquele barco era Jesus, o portador de milagres, o autor e consumador da nossa fé. O homem que detinha todo o poder nas mãos, gente, estava dormindo. Gente, ele estava dentro de um barco que estava em perigo. Por mais que Jesus estivesse no barco, a tempestade veio, gente. Olha isso, ela veio. Ele estava dentro do barco, mas a tempestade veio do mesmo jeito. Jesus estava no barco e as ondas agitavam o barco do mesmo jeito. Jesus estava no barco, gente, e todo mundo estava com medo da mesma forma. Presta atenção nisso. A gente tira a conclusão que a presença de Jesus não inibe o que vem contra você. Não inibe, gente. Não inibe. Mas prepara você para sair. Olha isso. Quando ele vem, Jesus acordou e ele deu apenas uma ordem, gente. E quando a tempestade vier, você não precisa ficar com medo ou pular para fora do barco, meu irmão, minha irmã. Você precisa apenas esperar que ele vai dar uma ordem só, uma palavra, porque debaixo da ordem dele é que a tempestade vai parar. Foi o que aconteceu na minha vida da Thaís, gente. Eu falei: Thaís, amor, a nossa vida vai ser transformada de uma semana para outra, de um mês para o outro, vai tudo acontecer. Para que a glória seja dele e não nossa, não foi mérito nosso, foi uma obra milagrosa de Deus mesmo. E, gente, foi de uma semana para outra, de um mês para o outro, começou assim, ó, começou tudo a acontecer. E foi incrível, por quê? Porque nós estávamos na tempestade. E quando Jesus abriu a boca, ele deu uma ordem. E a ordem dele foi: vai ser cumprido o propósito deles agora na vida deles. O plano perfeito, agradável, o plano que eu tenho para eles vai começar agora, porque eles estão prontos para começar a viver esse plano. Gente, é coisa de louco. Tô empolgado, hein, amor? E eu quero fazer uma chamada aqui. Quem não assistiu as lives anteriores, assista, sabe? Isso não é propaganda, não. É porque é um conjunto de coisas.
sabe? Não foi só descobrir o propósito. Tem muita gente que descobre o seu propósito e no meio do caminho desiste. Então não é só descobrir o propósito. Nós já falamos sobre o cansaço no deserto. Quando vem o cansaço, né, o desânimo. A gente já falou sobre a murmuração que faz você morrer no deserto. A gente já falou sobre a língua. A gente já falou sobre diversos assuntos importantes, sabe? Não adianta você estar bem numa área e não estar em outra. Você tem que estar ali, ó, alinhado com Deus. Exatamente. Em todas as áreas, sabe? E a gente tem dado instruções para vocês nesse sentido. Assistam todas as lives, sabe? Eu vejo aqui pessoas que têm se empenhado bastante, têm se esmerado, têm se esforçado em buscar conhecimento. E a Alessandra, Céu Fontes, eu sempre vejo elas nas lives dos Ryan, nas lives do Vinícius. São pessoas. A Yara também, a Mindocas, cara, não pede uma. Pois cara. são pessoas Que se empenharam. Que tá fora daquele grupo de pessoas que vão morrer no deserto. Por quê? Porque só olha para circunstâncias, porque tá ali com a cabeça baixa e não quer mais nada, tipo, pra mim já deu. Não, essas pessoas estão buscando conhecimento, estão buscando a Deus. Eu tenho certeza que Deus olha para você e fica feliz. Exatamente. Porque tá vendo que você tá crendo. O fato de você estar buscando quer dizer que você tá crendo, que você crê que você vai chegar lá. Exatamente. E foi assim comigo e com o Vinícius, virou dois doidos. Não assistia mais televisão, era só pregação, leitura da palavra. Quanto maior a dor, maior a busca. A minha irmã mais velha achou que eu tava ficando maluco. Falou com a minha mãe. Falou, mãe, o Vinícius tá bem? Porque ele só fala de Jesus. Olha só, e minha mãe é mulher de fé. A minha mãe ficou pensando, será que ele tá mesmo? Gente, eu rio disso. Porque, gente, eu tava sedento. Só que eu falava, Jesus, eu quero mais, eu quero mais. Sabe o que eu quero? Eu quero que você me dê mais sede ainda. Eu quero ficar louco pelo Senhor. É isso que eu queria, gente. E foi isso que aconteceu. E minha mãe pegava ônibus e tinha um cara no ônibus que no meio, o ônibus estava caminhando, ele levantava no meio do ônibus e começava a pregar o evangelho, mas ele não, sei lá, ele tinha algum problema, porque ele sentava e ficava quieto, daqui a pouco ele saía gritando. A minha mãe falou, será que o Vinícius vai ficar assim? Eu falei, gente, é coisa de louco que Deus faz. Minha mãe nunca acreditava no que ia acontecer na minha vida. Ela fala, quando as pessoas chegavam lá, até meu ex-marido, quando chegava lá, ela falava, só fica aí dentro desse quarto assistindo pregação, tipo, não sai, não vai pra... Tipo, cara, aquilo ali era o que me deixava de pé, era estar ouvindo a palavra de Deus, porque a dor era muito grande. Se eu não tivesse com a palavra de Deus em contato dia e noite, gente, eu não ia dar conta. Eu ia olhar para as circunstâncias e ia afundar. Gente, teve também uma pessoa da minha família que falou assim, mas perguntou para minha mãe, vó, o tio, já falei que é tio. O Vinícius, ele tá lá numa situação. Vó, o que ele tá fazendo, avó? Não, ele tá com Deus. Ela falou, mas só orar é o suficiente? Gente, sabe por que as pessoas não entendem? Porque eu só orava. Gente, eu só foquei em Jesus. Porque se ele é suficiente, ele é suficiente e ponto final. E eu foquei nele, e isso, gente, eu e Thaís, a gente desconhecia muito a Nova Aliança ainda. Depois que veio a Nova Aliança, aí foi um boom na nossa vida, né, amor? Foi incrível. Quem mais segurou a gente. Exatamente. E outra coisa que eu quero falar pra vocês, por que eu digo que vocês, depois de passar por essa dor, depois de descobrir o propósito de vocês no deserto, vocês não vão mais passar por isso, não vão mais sofrer da mesma forma, porque, gente, vocês vão ser tratados. Sabe, hoje as dificuldades continuam chegando para mim e pro Vinícius. A gente continua tendo momentos difíceis, desafiadores, que poderia levar a gente ao desespero. Só que a gente olha para aquilo e fala, cara, Deus já fez muito mais por a gente. Que é isso? Isso daí é só uma circunstância. A Mari Girassol tá aqui, nossa amigona. Oi, Mari, saudade de você, do Thales. Então, daqui pra... Quando você vencer isso, você nunca mais vai olhar para nenhuma situação difícil com desespero. Nunca mais. Exatamente. Qualquer coisa que você viva, você não vai mais ter medo. O medo vai embora. E qualquer coisa que você viva de ruim, de desafiador, você simplesmente vai olhar para aquilo e vai falar, o meu Deus é maior. E aquilo vai passar. Exatamente. Então, meu irmão, minha irmã, essa mensagem ela quer te dizer o seguinte hoje. Mas, gente, antes de eu continuar aqui, tá acabando já a live. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora, gente. Porque tem muita gente que está aqui que não é inscrito. Inscreva-se agora aqui no canal, dá o seu like e também compartilha essa live e aciona o sininho para notificação. E outra coisa, gente, nós temos um novo canal chamado casamento.com. É
link que está aqui na descrição da live. Participe, inscreva-se no nosso novo canal que nós vamos falar sobre família e casamento. Quem te vê cantar não viu as noites da escuridão que você passou, uma coisa assim que ela falou. Então às vezes as pessoas olham a minha vida hoje, da Thaís, eles não têm noção que a gente passou, gente, né? Esses dias eu até postei uma foto no Instagram, eu grávida, com 6 meses, foi uma semana depois de tudo que tinha acontecido, eu tava destruída por dentro, mas tinha um arco-íris lindo, e aí eu tirei aquela foto, né, grávida mesmo, destruída, e gente, ninguém vai lembrar da minha dor ali, todo mundo só vai lembrar da minha postura, da atitude que eu tive naquele momento, entendeu? Como Jó. Eu morria no meu quarto, mas quando eu saía dele, eu tava de pé. Exatamente. Que nem eu, gente. O mundo estava caindo sobre mim e eu buscando a paz. E quando eu encontrei a paz do Senhor, gente, as pessoas olhavam para mim e sorria. Tudo zen. Glória a Deus, aleluia. Pessoal, esse cara tá doidão. Gente, eu cheio de conta para pagar, a luz para cortar, vivendo a cesta básica, eu, glória a Deus, obrigado, Senhor. Gente, porque eu entendi que tudo aquilo ia cooperar um momento para minha vida, para a virada ia acontecer, gente. É lindo. Tome posse do seu propósito. Essa sua dor, ela tá te dando autoridade. Sobre isso que você tá vivendo, você vai poder ajudar outras pessoas. Não seja egoísta. Passe, aprenda e depois ensine os outros como é passar, como é aprender e testemunhe. Fale do que Deus fez na sua vida. Exatamente. Sabe? Se você não tem hoje ainda o que contar, eu garanto pra você, você vai ter. Gente, chegou um momento, tá, pra gente amadurecer na fé. No meio dos nossos piores dias, meu irmão, minha irmã, vai começar o nosso melhor momento, a nossa melhor temporada, a melhor fase da nossa vida, meu irmão, minha irmã. Nos piores dias do meu deserto, gente, era um novo ciclo na minha vida que está refletindo hoje, gente. Não era o fim. É o começo. Exatamente, eu estava sozinho num quarto cheio de dívida, sem esposa, com uma filha querendo se matar. Gente, eu estava doido. Foi nessa dor que eu amadureci, foi nessa dor que eu escolhi crescer, foi nessa dor que eu escolhi esperar Jesus acalmar a tempestade, liberar uma palavra e me colocar em um novo nível de vida, gente. A superação da dor faz com que a gente inicie uma nova fase para viver os planos perfeitos de Deus. Os propósitos de Deus. Gente, antes do deserto chegar na minha vida, eu tinha uma certa estabilidade financeira. Eu acreditava que ele me amava, da forma dele, mas ele me amava. Então, tava tudo bem. Só que era uma vida vazia. Por mais que eu fosse cristã, eu tava no ministério de louvor. Todas as semanas eu tava ali louvando, falando, ministrando na vida daquelas pessoas que estavam ali também toda semana. Só que eu queria mais, eu queria falar pro mundo de Jesus. Eu não sabia como falar para as pessoas. E hoje eu tenho uma história para contar. E glória. Eu tenho um testemunho para dar. Então isso é maravilhoso. E é isso que eu desejo para você também. Às vezes você, como eu, não sabe nem como falar de Jesus. E aí você tá passando hoje por uma situação desafiadora que vai te permitir apontar para ele e dar testemunho dele. Olha que coisa maravilhosa. É lindo, gente. Eu realmente sinto hoje, aqui falando com vocês, sabe, com a abertura desse canal sobre casamento, que é um assunto que eu amo, eu me sinto vivendo o meu propósito. Exatamente. E isso porque eu não desisti lá atrás. E é o que a gente deseja para você. Não desista, confia. Essa dor é o seu propósito, é nisso que Deus vai te usar. Gente, no meio da dor, é que você vai descobrir o propósito de vida, gente. É lindo demais. É no meio do sofrimento que você pode descobrir o seu chamado. Gente, o que eu faço hoje, o que eu amo fazer, que Thaís ama fazer, nosso propósito de vida, nosso chamado, nós descobrimos no pior momento da nossa vida. Gente, e se a dor não tivesse chegado na minha vida, eu não sei o que seria de mim, gente. Eu não sei, muito provável que eu nem estaria aqui falando com vocês. Eu estaria nem nessa vida mais, gente. Da vida que eu levava, que eu era muito doido. Tava lá, naquele comodismo, vivendo da mesma forma. Exatamente. Sem mudar. Foi necessário um sacode mesmo para mudar a nossa vida. Exatamente. Então, meu irmão, minha irmã, você adquire experiências nas dores, para que você cure outras pessoas que estão em situações semelhantes. Gente, olha só,
Deixa eu falar, isso aqui é sério. Tem muitas pessoas que precisam de você, tá bom, gente? Muitas que precisam do seu exemplo de superação, que precisam ver a sua vitória. Sabe por quê? Que Deus quer te usar. E só pode te usar se você superar, meu irmão, minha irmã. E você já tem a graça dele que é suficiente para você superar o que você está passando. Você precisa somente aprender com o que você está passando. Quando você supera uma dor, meu irmão, minha irmã, você se torna uma autoridade naquele assunto. Você se torna forte. Quando você foge dos problemas, das batalhas da vida, da dor, você não vai ter autoridade em nada, nunca na tua vida. Então, meu irmão, minha irmã, é um momento de aprendizado. E Jó é nosso maior exemplo, gente, nessa área de dor. Gente, e o Jó, no final da historinha dele, para quem não conhece, ele recebeu em dobro tudo que ele perdeu. Porque ele superou a dor dele, ele recebeu. Ele não desistiu, ele não murmurou. Exatamente. Ele não acreditou nas mentiras que estavam sendo ditas contra ele. Porque quando a gente entra no deserto, existe muito tumulto, muitas mentiras. Você não tem que olhar para nada, só olha para Jesus. Exatamente. Só. Vai passar mais rápido do que você pensa. Cada um de vocês, sabe, existem outras pessoas que precisam de você. Você fala, mas já tem gente falando disso. Tem gente que vai precisar ouvir a sua história. Tem gente que vai precisar de você. Exatamente. Entendeu? Existe um propósito, viva o seu propósito na terra. E quando chegar o último dia de vida, você vai estar feliz porque você cumpriu o seu chamado, aquilo você viveu intensamente. E Jesus vai chegar para você e vai falar assim: servo bom e fiel. Oh, glória a Deus. Pro gozo. Vem para a eternidade. Aqui não tem dor, aqui é só amor. Gente, vocês já leram na palavra como é que é o céu? Vai lá em Apocalipse, eu não lembro o capítulo, o versículo. Gente, as ruas são de ouro. O que a gente briga aqui na terra para ter, lá a gente pisa. Então, gente, é um lugar maravilhoso. É lá o nosso foco, é lá que na glória com Jesus, gente. Maranatá, ora vem, Senhor Jesus. É isso aí. E eu já estou bastante feliz, assim, pela mudança que eu tenho visto na vida de muitas pessoas. E diversas outras pessoas que estão aqui, né? A maioria das pessoas que estão aqui na live hoje são Qual pessoas seu Insta, amor? Que acompanham o canal. Meu Insta é Thaís com TH, Carvalho, C, __. Direto eu posto lá umas coisinhas para edificar a vida de vocês e a minha também. Então eu tô muito feliz de ver o que Deus já tem feito aqui nessas vidas, sabe? E a gente tá aqui junto. Eu, Vinícius e você. Nós estamos juntos nessa. A gente não vai deixar um outro. A gente tá aqui para vencer junto. Somos um cordão bem forte. E Jesus principalmente que tá aí com você. Tá bom? Eu tô muito feliz. E agora a gente vai ter o nosso momento de Santa Ceia. Para você que tem dúvidas com relação à Santa Ceia, eu vou indicar para você o site do pastor Luciano Subirá. Coloca assim, Santa Ceia Luciano Subirá. E lá você vai encontrar um estudo, acho que são duas folhas, mas é um estudo bem esclarecedor sobre o que é a ceia, o que representa, o que eu preciso fazer para tomar a ceia, como a ceia era servida antigamente, porque algumas pessoas ainda têm ideia de que a ceia só é servida lá na igreja, com todo aquele ritual. E na época lá em Atos não era assim, as pessoas confraternizavam, era algo informal. A questão da ceia é você discernir o corpo de Cristo, discernir o sacrifício que Jesus fez na cruz por você, saber que você é pecador, mas você foi justificado pelo sangue dele vertido ali, e que a salvação é de graça. O Senhor pagou no seu lugar, você não precisa fazer nada. Se você fizer caridade, é porque você é salvo o que você faz, porque você tem um coração tocado por Jesus e não para ser salvo. Então, para quem ainda tem dúvidas com relação à Santa Ceia, lê esse estudo do pastor Luciano Subirá, é bem esclarecedor, bem completo, tá bom? E que nesse momento você possa estar aí pedindo ao Espírito Santo que traga a sua memória, tudo aquilo que precisa ser modificado na sua vida, que o Senhor te corrija para que você possa se tornar uma pessoa irrepreensível, sabe, na presença dele, melhor serva, melhor mãe, melhor pai, melhor em tudo que você fizer, dando testemunho dele em tudo que você fizer. Eu agradeço a Deus por ter me escolhido, por ter me chamado, por ter aberto meus olhos, gente, é maravilhoso. Gente, eu era um desses aí que ficava lá.
nessas bebidas, nessas festas, nessa bagunça. E hoje eu estou aqui celebrando a Santa Ceia na melhor parte. E desfrutando da paz. Desfrutando de uma paz que excede o entendimento. Meu irmão, minha irmã, se você não se preparou, eu sempre aviso nos grupos do WhatsApp e também se você não faz parte do grupo WhatsApp, tá aqui link na descrição da live. Gente, clica aqui na setinha, você vai na descrição da live, tem um monte de link. Tá lá o link para você se inscrever no nosso novo canal, casamento.com. Tem várias coisas, tem no caso o nosso grupo do WhatsApp, o grupo do Telegram. Clica ali, porque lá eu consigo notificar e avisar vocês. Eu avisei lá nos grupos que nós iríamos fazer Santa Ceia. Mas de antemão, gente, toda sexta-feira na minha live de Thaís, nós vamos celebrar a Santa Ceia com vocês, tá bom? Isso é um compromisso nosso. Então vamos lá, gente. É maravilhoso lembrar, eu amo lembrar do que Jesus fez por mim. Ele me deu todas as coisas, isso é uma prova de amor muito grande. Lá no canal Até Sobre Casamento eu falo disso, dessa relação entre nós e Jesus, desse amor. E o mesmo que acontece entre maridos e mulheres, mas isso fica pra lá. Aqui a gente só vai lembrar do amor de Jesus por nós. Sinta-se amado nesse momento. Então vamos celebrar a Santa Ceia, gente. E se você não está preparado hoje, na próxima sexta, se prepare. E se você não está preparado, é um momento para você fechar os olhos, mesmo que você não ceie conosco. Você fecha os teus olhos e tem um momento com Jesus agora, tá bom? Então fecha teus olhos. E eu vou ler uma passagem aqui de Mateus 26 a 28, que diz assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele, todos vocês. Isso é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Fazei isso em minha memória. Agora você pega a sua taça, o seu pedaço de pão, e você só escuta a minha oração e ore do silêncio do teu coração agora. Jesus, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Não apenas, Senhor Jesus, porque o Senhor morreu por mim, mas porque o Senhor perdoou meu pecado também. Obrigado por essa nova aliança, Senhor. E nós fazemos isso em sua memória. Assim como Abraão, que teve apenas que crer. Eu creio e estou nela pela fé. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo, estão aqui celebrando a Ti, Jesus. Muito obrigado. Nós acreditamos nesta nova aliança que foi selada com seu sangue precioso na cruz. Nós acreditamos que nada que nós possamos fazer algum dia vai quebrar essa aliança. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo o que está nesta aliança, tudo que essa aliança trouxe. Obrigado pela saúde, pela proteção, obrigado pela provisão, obrigado pelo amor, obrigado pela aceitação, Jesus. Obrigado por tudo. Porque não importa o que eu faça, esta aliança nunca será quebrada, Senhor. E eu recebo ela pela fé. Obrigado, Jesus. E fazemos isso em sua memória. Sim, Senhor, teu querido. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por esse momento, Senhor, com meus irmãos e irmãs em Cristo que estão aqui comigo. Obrigado por esse momento, Senhor, que nós celebramos a Santa Ceia. Em sua memória, Jesus, em tudo que o Senhor fez na cruz por nós. Senhor Deus, que essas pessoas que nos ouviram hoje, que elas entendam, Senhor, que no meio da dor delas, elas podem encontrar o propósito de vida. E eu creio, Senhor, que muitas pessoas hoje foram tocadas pelo Teu Santo Espírito e vão viver o seu propósito, mesmo dentro desse deserto escaldante que elas estão vivendo. Muito obrigado, Jesus. Obrigado por essa oportunidade, por falar em Teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Boa noite. Amamos vocês. Tchau, gente.
Imagine você ter ausência de preocupações. Imagine você viver uma vida sem ansiedade, uma vida sem medo. Imagine você acordar de manhã sem preocupar-se com os boletos que você tem que pagar. Imagine você vivendo uma vida amorosa incrível ao lado do seu cônjuge e se tornando o pai ou mãe que seus filhos se espelham. Imagine você ouvir a Deus e as suas orações sendo atendidas. Imagine você transbordando na vida de outras pessoas. Imagine você tendo experiências sobrenaturais com Jesus. Imagine pessoas sendo curadas através de você. Imagine. Agora, pare de imaginar. Sabe por quê? Porque isso já é uma realidade. Jesus morreu por isso, por essa vida plena. E sabe por que você ainda não vive isso tudo? Porque você não aprendeu a acessar. Pare de pedir por tudo que já te pertence e acesse essa vida sem limites pela fé. Somente pela fé.